famílias, como todos vocês já me conhecem, eu sou o professor Ildefonso Binatti do Departamento de Química do Cefet-MG e hoje vou trabalhar com vocês uma questão do Enem de 2017 envolvendo ozonólise de alcenos. Portanto, vamos aproveitar este tema para fazer uma breve revisão sobre oxidação envolvendo alcenos. Vamos então à leitura da questão? Ozonólise. Reação utilizada na indústria da madeira para a produção de papel. É também utilizada em escala de laboratório na síntese de aldeídos e cetonas. As duplas ligações dos alcenos são clivadas pela oxidação com ozônio, o O3, em presença de água e zinco metálico. E a reação produz aldeídos e ou cetonas, dependendo do grau de substituição da dupla ligação. Ligações duplas dissubstituídas geram cetonas, enquanto as ligações terminais ou monossubstituídas dão origem a aldeídos, como mostra o esquema. O bútio-eno, ao ser clivado pelo ozônio, na presença de água e zinco metálico, leva então à obtenção do propanal e do metanal. Considere a ozonólise do composto 1-fenil-2-metil-própio-eno. Dado a seguir a estrutura, quais são os produtos formados nessa reação? Letra A, benzaldeído. Letra B, propanal e benzaldeído. Letra C, 2-fenil-etanal e metanal. Letra D, benzeno e propanona. Letra E, benzaldeído e etanal. Antes de resolvermos a questão, faremos então uma revisão da oxidação de alcenos. E para isso devemos então ter claro na nossa mente o que significa o número de oxidação, que é a tendência que um átomo tem em receber ou perder elétrons. Para isso, nós vamos então imaginar que estamos rompendo a ligação e que o par de elétrons da ligação está ficando com o átomo mais eletronegativo. São dados 4 exemplos do átomo de carbono, onde o nócleo dele pode variar de -4 a +4. No caso do metano, caso a ligação carbono-hidrogênio fosse rompida, quem tenderia a ficar com o par de elétrons seria o átomo de carbono. Portanto, receberia 4 elétrons dessa ligação, ficando então com NOx -4. No caso do metanol, caso as ligações fossem rompidas, no caso da ligação carbono-oxigênio, quem tenderia a ficar com o par de elétrons seria o átomo de oxigênio. Portanto, eu teria NOx +1. E considerando as 3 ligações com os átomos de hidrogênio que ele receberia os 3 elétrons, -3. -3 mais 1, -2. No caso do metanol, o oxigênio tenderia a ficar com o par de elétrons caso essa ligação fosse rompida e o carbono com o par de elétrons caso a ligação carbono-hidrogênio fosse rompida. Portanto, +2 -2, 0. No caso do ácido metanóico, o oxigênio tenderia a ficar com o par de elétrons caso a ligação fosse rompida. Portanto, +2, +1 mais 3. E na ligação carbono-hidrogênio, o carbono. Portanto, -1. -1 mais 3, mais 2. No caso do gás carbônico, caso a ligação fosse rompida, quem ficaria com o par de elétrons seria o átomo de oxigênio, portanto, +4. Quando se fala em oxidar ou reduzir, reduzir significa receber elétrons, enquanto que oxidar, perder. Entretanto, em química orgânica é muito mais simples. Reduzir significa receber hidrogênio ou perder oxigênio, como nós podemos observar aqui. A redução é nesse sentido. Nesse sentido, o carbono vai ganhando átomos de hidrogênio e perdendo átomos de oxigênio. Oxidar em química orgânica, receber oxigênio ou perder hidrogênio. No sentido de cá está havendo oxidação. Átomos de oxigênio estão sendo ganhados e ou átomos de hidrogênio estão sendo perdidos. A primeira reação que iremos utilizar para a simplificação de oxidação será a combustão, pois os alcenos são as olefinas, óleos e óleos são usados como combustível. Quando se pensa em combustão, podemos ter a combustão completa ou incompleta. Isso vai depender da quantidade de oxigênio cedida. Para exemplificar, usaremos então o exemplo da questão o bútio-eno. A dica para fazer esse tipo de questão é usar sempre a fórmula molecular. Uma vez usada a fórmula molecular, vamos então à exemplificação da combustão completa. Então, o bútio-eno
mais oxigênio forma CO2 e água. E aí basta balancear. São 4 carbonos, 4 carbonos. São 8 hidrogênios, 4 vezes 2, 8 hidrogênios. E aí então conta-se o número de oxigênios. 8, 12. Portanto, 6 oxigênios. No caso da combustão incompleta, pode levar então à formação de CO mais água. Então, para balancear, são 4 carbonos, 8 hidrogênios. Como é o CO, eu tenho 4 mais 4, 8 oxigênios, portanto, 4O2 e a equação está balanceada. E, finalmente, para a formação de fuligem, então eu tenho apenas 4 oxigênios, portanto, para balancear, basta colocar 2 oxigênios, 4 carbonos e 4 águas e a equação está balanceada. A seguir, falaremos da oxidação branda envolvendo alcenos. Nela é utilizado o permanganato de potássio diluído a frio, ou seja, a temperatura ambiente, utilizando para tanto o meio básico ou neutro. Nela, apenas a ligação π será rompida e no lugar da ligação π serão introduzidos dois grupos hidroxilas vizinhos, ou seja, dois grupos hidroxilas vicinais. Se fosse no mesmo carbono, seria geminal. Oxidar significa perder elétrons, então serão deixados daqui para frente o número de oxidação dos carbonos envolvidos. Percebam que ele passou de 0 para mais 1, no caso do carbono ligado a dois grupos alquil, e no caso do carbono ligado a um único grupo alquil, ele passou de menos 1 para 0. Essa reação é utilizada como teste, pois o permanganato passa do violeta para o marrom no óxido de manganês. Então é utilizada para diferenciar alcenos de alcanos. Caso haja a dupla ligação, essa reação de oxidação irá acontecer, então passando da cor violeta para o marrom. Caso fosse um alcano, isso não aconteceria e a cor permaneceria violeta. A próxima reação é uma oxidação enérgica. Nela, o permanganato ele é usado concentrado, com aquecimento e apenas em meio ácido. Nela, a ligação dupla é rompida. E no lugar da ligação dupla, como a gente está destacando aqui, entra então o átomo de oxigênio, ou seja, a ligação dupla é transformada em uma carbonila. E aqui nós temos que ter o cuidado de algumas situações. Quando a ligação dupla é quebrada, no caso de um alceno dissubstituído, ele é transformado então em uma cetona. Quando a ligação dupla é rompida e eu tenho um alceno monossubstituído, gera-se um aldeído. E o aldeído está muito próximo da oxidação máxima, então ele é facilmente oxidado a ácido carboxílico. A outra situação é quando se tem um alceno terminal. Ao romper a ligação, nós já vimos observado quando é dissubstituído, gera-se então uma cetona. Neste caso, gerou-se um aldeído, o metanal. Então ele vai ser oxidado por duas vezes ao ácido carbônico. E o ácido carbônico, ele então é transformado em CO2 e água. E para finalizar, utilizaremos os mesmos compostos utilizados no exemplo anterior. Neste caso também a dupla ligação será rompida e no lugar da dupla ligação em ambos os lados surgirá a carbonila. Entretanto, neste caso, do lado do aldeído, a reação parará neste ponto. Como dito no exemplo, alquenos dissubstituídos levam a cetona, monossubstituídos levam a aldeído e terminais levará ao metanal. Voltemos então ao enunciado para a resolução da questão. E aqui diz, ligações duplas dissubstituídas geram cetonas, como vimos no slide anterior. E as ligações terminais ou mono dão origem a aldeídos. De cara, podemos descartar a letra B, pois fala-se do benzeno. E sabemos que, ao romper a ligação π por ozonólise, no lugar da dupla são introduzidos átomos de oxigênio, levando à formação de carbonilas. É dito ainda no enunciado que quando se tem um alceno dissubstituído, leva-se então à formação de uma cetona. E ao analisarmos a alternativa B, C e E, os compostos descritos são aldeídos.
portanto, descartados, e chegamos então à resposta alternativa A. É formado então o benzaldeído e a propanona. Bom, chegamos então ao final de mais uma questão. A alternativa correta é a alternativa A. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de postar suas dúvidas, seus comentários. E como digo sempre no final, keep calm, somos Cefet. Um grande abraço do seu amigo professor Ildefonso Binatti e até um próximo encontro na próxima semana.